Sejam bem-vindos. A aula de hoje é uma aula específica para a gente trabalhar a inervação craniana e sistema muscular. A gente vai falar, setar os nervos cranianos, falar a função deles e voltar o olhar para a relação eferente, ou seja, para a parte motora desses nervos cranianos. Seja a parte motora do sistema nervoso visceral ou somático, né? Seja a inervação motora de músculo liso, cardíaco, ou seja, a inervação motora dos músculos estriados esqueléticos. E ainda tem o acréscimo da gente citar aqui os músculos de origem branquiais e falar quem são os nervos que os inervam também, tá certo? E onde esses músculos estão. Então, acredito que vai ser uma experiência bacana, acredito que a aula de hoje tem muito a acrescentar, tá bom? Então, vamos para a aula, vou fazer aqui já a apresentação do slide. Então, esse é o tema da aula de hoje, a gente vai estudar inervação craniana e sistema muscular, já fazendo esse link do sistema nervoso com o sistema muscular, a gente ir interligando aí esses aprendizados. Então, só retomando rapidamente, porque a gente já trabalhou essa questão, mas retomando rapidamente, quando a gente fala de músculo, nessa aula, quando eu falar de músculo, vocês entendem que a gente está falando de qualquer um dos tipos musculares, seja o músculo cardíaco, seja o músculo estriado esquelético, seja o músculo liso, seja os músculos estriados de origem branquiais. Então, mesmo esses músculos que a gente não costuma falar tanto, na aula de hoje a gente vai tocar sobre eles, porque eles são músculos especiais, no sentido de que não tem em outra parte do corpo, a não ser na região de cabeça e pescoço, e eles só são inervados por nervos cranianos. Então, falar de nervos cranianos exige que a gente fale dos músculos estriados de origem branquiais, que são esses músculos que estão presentes, que tem como função a nossa mastigação, os músculos da mímica facial, os músculos da deglutição e os músculos da fonação. Então, músculos aí que fazem parte da nossa deglutição, que estão presentes na faringe, da nossa fonação, porque estão presentes na laringe, tá certo? Então, essas musculaturas serão alvos também da nossa aula de hoje, tá certo? Uma vez que a gente se propõe a falar da inervação craniana e relacionar com os músculos. Esses são os nervos cranianos de onde eles partem, está certo? De um modo geral, são 12 nervos cranianos, sendo que dos 12, 10 partem aqui do tronco encefálico. Então, a partir desses aqui, que é a partir do terceiro, que é o óculo motor, eles estão todos aqui a nível de tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo, tá certo? Esses nervos, eles estão presentes aqui. O olfatório, ele é um par craniano também, e o óptico também é um par craniano, sendo que esses dois aqui têm uma relação com o diencéfalo e com o telencéfalo, e não têm origem, né, aqui no tronco encefálico. Então, o olfatório é o primeiro nervo craniano, o óptico é o segundo nervo craniano, o óculo-motor, terceiro nervo craniano, ele é o primeiro aqui do tronco encefálico. O quarto é o nervo troclear. O quinto é o nervo trigêmeo e o sexto é o nervo abducente. O sétimo par craniano é o nervo facial. O oitavo é o vestíbulo coclear, que é uma relação com o sistema vestibular e a audição. O nono é o glossofaríngeo. O 10º é o vago, o 11º é o nervo acessório, e por último, o 12º par craniano é o nervo hipoglosso. A gente vai ver que parte desses nervos são só sensitivos, como, por exemplo, o olfatório, o óptico, eles têm uma ação exclusivamente aferente, assim como o vestíbulo coclear, são nervos que só têm fibras aferentes, ou seja, as fibras que fazem com que eles captem informação, seja do meio interno, seja do meio externo, a gente depois vai ver um pouco mais disso,
mas a gente tem nervos aqui que são mistos, que tem tanto uma função motora como uma função sensitiva, como é o caso do nervo facial, e a gente tem outros nervos que são só motores, como é o caso do nervo acessório, que ele tem uma função só motora, tá certo? Então, tem nervos que são só sensitivos, que tem só fibras aferentes, tem nervos que são só motores, que tem só fibras motoras eferentes, e tem nervos que são mistos, misturando aí essas fibras. Os nervos, eles também variam, tanto na sua função aferente e eferente, no sentido somático, de captar informações do meio e mandar informação para o músculo estriado esquelético, como também os nervos cranianos têm relação com o sistema visceral, fibras aí para o sistema visceral, tanto para captar informações das vísceras, como para gerar a contração dessa musculatura lisa e de glândulas, tá certo? Então, aqui, de um modo geral, a gente tem a mesma saída, né, a imagem aqui da saída dos nervos, só que a imagem anterior eu coloquei amplificada para vocês terem uma visão melhor, né, mas daqui da mesma forma, o olfatório, o óptico, e nessa imagem a gente consegue já ter uma noção de quais as funções e fibras que esses nervos vão ter, como eu estava falando, fibras eferentes aqui estão representadas no vermelhinho, ó, então o nervo óculomotor é um nervo exclusivamente de fibras eferentes, de fibras motoras, tá certo? Já o olfatório óptico, como eu tinha comentado, ele é fibra só sensitiva, fibra aferente. E aí você vai ter nervos como o facial, como eu acabei de falar, que está tanto azulzinho como vermelho, porque ele tem tanto fibras aferentes como eferentes, assim como o trigêmeo, ó, também tem fibras aferentes e eferentes, tá certo? Então, nessa imagem aqui, a gente já consegue distinguir melhor que nervo é motor, que nervo é misto e que nervo é sensitivo, tá certo? E aqui a gente vai para cada nervo especificamente, quais as principais funções deles. Então, o primeiro para o nervo olfatório, a principal e única função do olfatório é o sentido do olfato. Ele é um nervo exclusivamente sensitivo e tem essa função de olfato, de captar essas informações a respeito do olfato, os receptores para isso. O nervo óptico, ele vai ter receptores para a visão, a sua principal função e única função sensitiva é a nossa visão. O nervo óculomotor, a principal função deles é o movimento dos olhos. O nervo óculomotor, o troclear e o abducente, os três estão responsáveis pelo movimento dos olhos, tá certo? Sendo que a maioria dos músculos é inervado pelo óculo motor. Então, a maioria dos músculos que fazem o movimento do olho é inervado pelo óculo motor, um músculo é inervado pelo troclear e um outro músculo é inervado pelo abducente, tá certo? Então, considerando que esses três nervos têm especialidade no movimento dos nossos olhos, são nervos exclusivamente motores. O trigêmeo, ele se divide em três ramos, ele é o quinto par, o nervo trigêmeo, ele se divide no ramo oftálmico, um maxilar e o ramo mandibular, e o trigêmeo, ele tem função tanto sensitiva quanto função motora. Ele participa com a função motora dele, da motricidade dos músculos mastigatórios. Quando a gente vê aqui músculos mastigatórios, nos deve acender uma luzinha. Esses músculos aqui, eles são de origem branquiais. Vocês lembram lá, os músculos mastigatórios têm origem branquiais. Então, o trigêmeo, ele tem fibras eferentes especiais, porque são especializadas nesse tipo de musculatura que não tem em nenhuma outra parte do nosso corpo. O trigêmeo também traz para o corpo, as fibras aferentes, informações relacionadas à sensibilidade da face. Então, a somestesia da face é responsabilidade do trigêmeo, tá certo? Ela leva essa informação até o nosso cérebro. Mas a motricidade da face é responsabilidade do facial, que é o sétimo par craniano. Então, vamos de novo, só porque vocês podem ter se confundido, porque eu pulei aqui o troclear e o abducente, né? Mas vamos na ordem. Óculo motor, movimento dos olhos, movimento da pálpebra, do globo ocular, acomodação do cristalino para a visão de perto e constricção da pupila. O troclear
ele também tem responsabilidade de movimentar o olho. Então, ele é responsável pelo músculo oblíquo superior. E o que é que o oblíquo superior faz? Ele desloca e gira o globo ocular medialmente, certo? O trigêmeo, como eu já expliquei, ele tem fibras tanto sensitivas quanto motoras, tá certo? Trigêmeos têm as duas fibras. Já o músculo abducente, ele produz a abdução do globo ocular, ele faz o movimento do globo ocular para fora, né? Esse movimento de abdução. E o facial, como eu ia falar, ele é um músculo, um nervo também sensitivo e motor, ou seja, ele é um nervo misto, ele tem a motricidade dos músculos da mímica facial, portanto, ele também inerva musculatura que tem aquela característica de ser especial, porque é uma musculatura de origem branquial, que não tem em outra parte do corpo. Ele é responsável pela inervação da glândula lacrimal, pela glândula submandibular e pela sublingual, tá certo? Então, essas três glândulas aqui são responsabilidades do nervo facial. E o nervo facial, ele também é sensitivo. Então, veja como o nervo facial é interessante. Ele tem a parte motora dele, inerva músculo de origem branquial e glândulas, portanto, ele participa também do sistema visceral, pela inervação dessas glândulas aqui. E ele também é um nervo sensitivo, porque ele traz informação de gustação de 2/3 anteriores da língua. Então, os 2/3 anteriores da língua, a sensibilidade, não a sensibilidade, mas a gustação que a gente sente nessa região da língua, quem nos traz essa informação é o nervo facial. Então, ele é um nervo com tipos de fibras diferentes, porque ele inerva a musculatura de origem branquial, ele inerva glândulas e ele traz informações para o cérebro de gustação dos 2/3 anteriores da língua. O oitavo par é o nervo vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear, parte vestibular, que diz respeito ao nosso equilíbrio, e a parte coclear, que diz respeito à nossa audição. Então, ele é formado por dois ramos, né, que é o ramo vestibular, que a gente pode chamar de nervo vestibular, e nervo coclear, sendo que o primeiro está relacionado com o posicionamento e o movimento da nossa cabeça, nos permitindo está equilibrado em relação ao espaço, né? Movimento da posição da cabeça, né? No movimento da cabeça. E o segundo, né? A segunda parte do nervo vestíbulo coclear nos traz informações, ele tem receptores ao som, né? Que nos dá informações auditivas, tá certo? Já o nervo glossofaríngeo, que é o nono par, ele também tem uma parte sensitiva e uma parte motora. O que eu acabei de falar, o nervo vestíbulo coclear, ele é só sensitivo, tá? Ele não tem parte motora. Já o glossofaríngeo tem, ele tem uma parte motora e uma parte sensitiva. A parte sensorial dele é a parte sensorial do terço posterior da língua. Ele também traz propriocepção dos músculos da deglutição e inerva o músculo estílio faríngeo, que é um músculo que ajuda na deglutição, certo? Então, vamos lá, o glossofaríngeo, ele participa da deglutição, inervando o músculo estílio faríngeo, ou seja, ele também é um músculo que vai inervar músculos de origem branquial, porque os músculos da deglutição são músculos de origem branquial, como ele inerva o estílio faríngeo, que é um músculo da faringe, que participa da deglutição, ele é um nervo que participa aí dessa região, digamos, desses músculos mais especiais que são de origem branquiais. Ele também é sensitivo, porque ele traz informações do terço posterior da língua e propriocepção, e a propriocepção também é uma informação aferente, né, dos músculos da deglutição, então ele também tem essa porção aferente, e ele também é um músculo que inerva uma glândula, a glândula salivar. Então, a glândula salivar da parótida, a glândula parótido, né, que é uma glândula salivar, essa glândula é inervada pelo glossofaríngeo. Perceba que as outras três glândulas são inervadas pelo facial,
O nervo facial, ele atravessa a glândula parótida, mas quem inerva a parótida é o glossofaríngeo. Então, ele também tem várias fibras aí diferentes, né, sensitivas, motoras e especiais, né, o glossofaríngeo. Já o nervo vago, ele participa da deglutição, porque ele também inerva músculos da faringe e participa da fonação, ele inerva a laringe também. Então, o nervo vago, ele também é um nervo que vai inervar músculos de origem branquiais, tá bom? E faz a inervação parasimpática das vísceras do tórax e do abdômen. Então, olha que interessante, o vago, ele é um nervo que ele sai muito da região de cabeça e pescoço. Ele nasce no tronco encefálico, como os outros, ele atravessa o forame jugular do crânio e ele desce em região ao tórax e ao abdômen para inervar as vísceras de tórax e abdômen. Então, o nervo vago, ele tem, se eu não me engano, 80% das fibras do nervo vago são aferentes dessa região de tórax e abdômen para captar informações aferentes do sistema visceral, mas ele também inerva a parte motora desse sistema. Ou seja, ele participa da motricidade das vísceras. Então, contração das vísceras ocas, contração dos brônquios, contração dessas vísceras também é função aí do nervo vago. E é um nervo super interessante. A gente vai estudar cada um, por isso que eu não vou me deter agora só nele, mas a gente vai estudar cada um dos nervos, e aí você já vê que o vago, ele tem uma inervação aferente, ele tem fibras aferentes, ele tem fibras eferentes, que vai para o sistema visceral, né, motora visceral, e ele tem fibras motoras que vai para os músculos de origem branquiais. O nono par, que é o acessório, ele é super simples, porque o acessório, ele é só motor, e ele vai inervar o trapézio e o esternocleidomastóide, então não tem mistério com o acessório. O acessório é um nervo simples da gente entender, ele tem fibras eferentes, estriadas esqueléticas, que vai inervar o músculo trapézio e o músculo esternocleidomastóide. Já o hipoglosso também é um nervo exclusivamente motor, mas ele vai participar do movimento da língua, então ele é o principal músculo do movimento da língua, certo? Então, o hipoglosso e o acessório são nervos exclusivamente motores, sendo que o acessório inerva o trapézio e esternocleidomastóide, o hipoglosso inerva a musculatura da língua, tá certo? Agora vamos estudar cada um desses nervos de uma maneira específica. Primeiro, a gente precisa entender que, como a gente vai estudar a relação dos nervos cranianos com os músculos, nós vamos tirar desse nosso estudo os nervos que são exclusivamente sensitivos. Então, o nervo olfatório, o nervo óptico e o vestíbulo coclear não vão ser foco da nossa aula, porque eles são exclusivamente sensitivos, e nós queremos estudar hoje a relação dos nervos cranianos com os músculos, seja músculo liso, seja músculo estriado esquelético, seja músculo de origem branquial, seja o músculo cardíaco, tá certo? Então, os nervos olfatório, óptico, vestíbulo coclear não vão ser estudados. Os nervos mistos, ou seja, o trigêmeo, facial, glossofaríngeo e vago, nós vamos focar na questão motora desses músculos, desses nervos, tá? Então, o trigêmeo tem uma parte sensitiva, o facial tem uma parte sensitiva, o glossofaríngeo e o vago também, mas nós não vamos focar na relação aferente desses músculos. O nosso foco é a parte motora. Então, a gente vai ver a parte motora dos nervos que são só motores, que são exclusivamente motores, e a gente vai ver a parte motora dos nervos mistos, tá bom? Aquilo que for aferência, sensitivo, não é o foco da aula, porque a gente está estudando nervos cranianos e músculos, tá certo? Então, vamos para o nosso primeiro nervo exclusivamente motor, que é o oculomotor. A gente vai estudar junto o oculomotor troclear e abducente, porque esses três nervos fazem o movimento dos nossos olhos, tá certo? Então, o oculomotor é o terceiro par, o troclear é o quarto e o abducente é o sexto par.
Então, esses três nervos, oculomotor, troclear e abducente, eles são exclusivamente motores, tá certo? Vocês estão vendo que a gente está falando do terceiro, do quarto, pula o quinto, porque o quinto é o trigêmeo, e vamos para o sexto, que é o abducente, tá certo? Então, terceiro, oculomotor, quarto, troclear, sexto, abducente, o quinto a gente pula, porque o quinto é o trigêmeo, a gente vai ver no próximo slide, tá certo? O trigêmeo é um nervo misto. O oculomotor, ele inerva os músculos oblíquo inferior, levantador da pálpebra superior, reto superior, reto medial e reto inferior. Então, como eu falei, o oculomotor, ele tem a maior inervação dos músculos do olho é feito o oblíquo superior, é um único músculo, e o abducente inerva o reto lateral. Então, aqui na imagem, ó, todas essas, tudo aqui que está em vermelhinho, todos esses músculos são inervados pelo óculo motor, tá? Todos esses músculos aqui, esse, são óculo motor. Esse músculozinho aqui, ó, que a gente vai ver aqui, está sendo inervado, o oblíquo superior está sendo inervado pelo troclear. E esse músculo aqui, que é o reto lateral, está sendo inervado pelo abducente. Então, como ele faz a abdução do olho, né, o reto lateral faz o movimento de lateralizar o olho, o reto lateral é o responsável por esse movimento, o nervo abducente é o responsável por inervar esse músculo, tá certo? Então, esses são os músculos que inervam. Desculpa, esses são os músculos que fazem o movimento do nosso olho e esses são os nervos que inervam essa musculatura, tá certo? Músculos estriados esqueléticos, músculos do movimento do globo ocular. O trigêmeo e o facial são nervos mistos, tá? Trigêmeo é o quinto par, facial é o sétimo par. Trigêmeo e facial são nervos mistos que têm aí no trigêmeo, músculos mastigatórios, ou seja, de origem branquiais. Quais são esses músculos? O temporal, o masseter, o pterigódeo lateral e o pterigódeo medial. Então, todos esses músculos são inervados pelo trigêmeo. E ele ainda emite ramos para outros músculos, como o miloiode e o ventre anterior do digástrio, que participam que ajudam na mastigação, não são os principais músculos da mastigação, mas participam dela. Então, o trigêmeo, ele tem uma vasta inervação de músculos responsáveis pela mastigação. Por isso que o trigêmeo tem fibras eferentes especiais, porque ele tem fibras aí que vai inervar a musculatura mastigatória, que é uma musculatura de origem branquial. O sétimo par, que é o facial, ele inerva toda a mímica facial. Então, toda a musculatura de mímica facial é musculatura de origem branquial, inervada pelo sétimo par. Como vocês viram, ele tem outras funções, como inervação de glândulas e parte sensitiva também. Mas não é o nosso foco. A gente vai focar só na questão muscular. Então, o nervo facial, ele tem aí também inervação de músculos de origem branquial, tá certo? O glossofaríngeo, ele é um músculo importante, é o nono par, tá certo? O oito par a gente não vai comentar, porque é o vestíbulo coclear, tá certo? O nono par é o glossofaríngeo, ele é um músculo importante para a deglutição, não é a única função dele, mas ele é um músculo importante, ele é um nervo importante para a deglutição, porque ele inerva o músculo estilofaríngeo, certo? Então, o músculo estilofaríngeo é um músculo que participa da nossa deglutição, um músculo presente na faringe, e esse músculo também é de origem branquial. Já o nervo vago, ele tem uma inervação parasimpática das vísceras, né, tanto do tórax como do abdômen, e ele inerva tanto músculos lisos como músculo de origem branquial. Ele também faz a porção aferente, não é o nosso foco. Mas para vocês entenderem, o vago ele é muito importante, a gente vai se deter um pouquinho no nervo vago. Como vocês podem ver, e a gente já entendeu isso quando estudou o sistema nervoso no geral, o sistema nervoso visceral, ele tem uma porção aferente, muita gente
confunde um pouco isso, né? Acha que aferente e eferente é só do sistema nervoso somático, isso não é verdade. O sistema nervoso visceral, ele também tem as fibras aferentes e as fibras eferentes. É assim que a gente consegue sentir as coisas do nosso organismo, né? Então, é assim que a gente consegue perceber o nosso organismo, tanto daquilo que se torna consciente, como o enchimento da bexiga, que se torna consciente, como aquilo que não se torna consciente, como, por exemplo, o nervo vago, ele tem receptores no nosso coração para conseguir controlar a nossa pressão arterial a partir dos batimentos do nosso coração. Então, na verdade, ele consegue perceber como está a pressão arterial e alterar o batimento cardíaco a partir disso. Então, eu não vou me dar conta disso, eu não consigo perceber, a não ser que a minha pressão arterial esteja muito alta ou muito baixa, que isso vai alterar o meu estado fisiológico, a não ser nesses casos de uma alteração muito exacerbada para mais ou para menos, essas pequenas alterações da pressão, o próprio coração vai fazendo já os ajustes a partir da inervação automática, a partir do sistema nervoso automático. E isso eu não tomo consciência. Eu não tomo consciência de que a pressão aumentou um pouco, que o meu batimento cardíaco aumentou um pouco ou diminuiu para conseguir controlar essa pressão arterial. Isso fica a nível de sistema nervoso visceral inconsciente, tá bom? Algumas coisas se tornam conscientes, a fome, uma dor nas vísceras, o enchimento da bexiga, quando ela está cheia demais eu vou perceber. Então, algumas coisas dessas fibras aferentes do sistema nervoso visceral, eu vou tomar consciência, outras coisas eu não vou ter consciência, tá certo? Então, essa parte aferente existe tanto no sistema nervoso visceral como no sistema nervoso somático. Pensando no sistema nervoso eferente, ou seja, na parte eferente, tanto do visceral como do somático, no eferente visceral, a gente vai ter aí a manifestação do sistema nervoso autônomo, que por si só, sem que eu conscientemente queira fazer, ele vai ativar ou o sistema nervoso simpático ou o sistema nervoso parasimpático. E aqui nós temos uma demonstração. No sistema nervoso parasimpático, uma vez ele estando ativado, eu vou ter contração das pupilas, estimulação das salivas, contração dos brônquios, estímulo da atividade estomacal e intestinal, estimulação da vesícula biliar, inibição da produção de adrenalina, promoção do esvaziamento da bexiga e do esvaziamento do reto, relaxamento do reto. Então, tudo isso acontece quando a gente está relaxado no sistema nervoso parasimpático, tá certo? Por isso que a gente fala, quem trabalha nessa questão da incontinência urinária, né, nessa região de períneo, fala da importância, por exemplo, para evacuar, para defecar, a importância do relaxamento. Pessoas que tendem a estar em mais momentos de estresse, né, que tem uma relação mais próxima aí com o estresse, ativam mais o sistema de luta ou fuga, que é o sistema de resposta simpática, ou seja, dilatação das pupilas, inibição da salivação, relaxamento dos brônquios, para a respiração ser mais rápida, né? Inibição da atividade estomacal, inibição da atividade estomacal. Então, acaba que a atividade do intestino, ela fica mais lenta nas pessoas que são mais cronicamente estressadas. As pessoas que são cronicamente estressadas, que ativam mais o sistema simpático, tendem a ter, ou pode ter essa relação com a prisão de ventre, com ser pessoas que têm mais dificuldade de relaxar a musculatura, inclusive, do gastrointestinal, certo? Então, ela tem o estímulo de liberação de adrenalina, inibição do esvaziamento da bexiga e promoção da ejaculação. Então, quando a gente tem uma ativação parasimpática, a gente tem essas respostas. Quando tem ativação simpática, a gente tem essas respostas. O que a gente precisa entender a respeito do nervo vago? O que a gente precisa entender a respeito do nervo vago sobre essa questão parasimpática? Então, a porção parasimpática, ela tem origem a nível cranial
e a nível sacral. A parte cranial da inervação parasimpática é feita pelo nervo vago, por isso que ele é tão importante. A parte cranial, sacral, sai aqui a nível de medula sacral. Então, a inervação parasimpática, ela tem duas origens, uma origem crânio-sacral. Cranial, que é feita pelo nervo vago, e sacral, que tem origem aqui a nível medular. Já a inervação simpática, ela é tóraco-lombar. Ela tem origem aqui a nível de tórax e do abdômen. Então, inervação simpática é tóraco-lombar e inervação parasimpática é crânio-sacral. A parte cranial é feita pelo nervo vago. Então, o nervo vago, ele tem uma grande importância no sistema parasimpático, no sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele é um centro de aferência do nosso corpo, né? Tanto em relação aos seios carotídeos, que eu já falei, esses seios carotídeos conseguem perceber alguma alteração na pressão arterial, e aí o vago, ele consegue fazer essa alteração cardíacos para manter em ordem, né, em harmonia. E ele também tem ali, ele também faz a inervação aferente de porções gustativas da nossa epiglote. Então, ele também tem essa relação. No mais, o vago vai ter essa eferência, ou seja, essa participação motora em todas essas, em toda essa parte do sistema nervoso autônomo, desde contração da pupila até movimento das vísceras ocas do estômago e do intestino, tá certo? Então, ele tem uma participação muito importante na produção de adrenalina, no relaxamento da bexiga, no relaxamento do reto, e tudo isso é músculo liso. Então, esse músculo liso da bexiga, do reto, dos brônquios, do sistema, do trato gastrointestinal, todo esse músculo liso é inervado pelo nervo vago, que tem aí essa função parasimpática no sistema nervoso autônomo, tá certo? Então, por isso que o vago é um nervo tão interessante. Terminando com o nervo vago, gente, vocês puderam perceber que todos os nervos mistos têm inervação nos músculos de origem branquiais, nos músculos branquioméricos. Ou seja, os músculos branquioméricos da mímica facial, da deglutição, da mastigação e da fonação, todos são inervados por nervos mistos. Os nervos mistos inervam inúmeras regiões, né? Desde de músculo liso a músculo estriado esquelético a músculo de origem branquial. Mas todos os músculos de origem branquiais são inervados pelos nervos mistos, tá certo? O acessório e o nervo hipoglosso são os nossos dois últimos nervos, né, a serem estudados na aula de hoje. O acessório, como eu falei, é super simples, porque o acessório, ele tem a inervação do músculo estriado esquelético, que é o trapézio e o esternocleidomastóide, que são dois músculos da região de pescoço, né, que tem origem lá na região do crânio, mas que vem aqui para a região de pescoço e tronco, né, no início do tronco, e eles são inervados pelo nervo acessório, que é exclusivamente motor, e que tem essa inervação da musculatura estriada esquelética. Já o nervo hipoglosso, a única função dele é inervar o tecido muscular, né, da língua, os músculos da língua, e apresenta feixes de músculo estriado esquelético. A língua, ela é um músculo, né, tem fibras de tecido muscular e apresenta aí esses feixes de músculo estriado esquelético, e o nervo hipoglosso inerva não só a língua, mas todos os músculos aí que estão ligados à língua, tá certo? Que fazem essa participação aí na musculatura da língua. Então, pessoal, era isso que eu queria trabalhar com vocês hoje, né? Trabalhando aqui nervos cranianos, a relação desses nervos cranianos com o sistema muscular. Se ficar alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, de participar aqui do Descomplicando o Nervoso, participa do grupo do Telegram, baixa e-book, faz tudo que você
puder fazer para acrescentar conteúdo, para acrescentar conhecimento, tá certo? Ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Até a próxima.